O Livro dos Justos, capítulo 85. Os cananeus preparam para lutar contra Israel. E o rei Arade dos cananeus, que habitava ao sul, soube que os israelitas tinham vindo pelo caminho dos espias e arrumaram as suas forças para lutar contra os israelitas. Os filhos de Israel tiveram muito medo deles, pois ele tinha um grande e forte exército, de modo que os filhos de Israel resolveram voltar para o Egito. Eles se desviaram aproximadamente a distância de 3 dias de viagem até Mazerate, Beni e Aacon, pois eles estavam com muito medo por causa do rei Arade. Os filhos de Israel não iriam voltar para os seus lugares, permaneceram em Beni e Aacon por 30 dias. Quando os filhos de Levi viram que os filhos de Israel não iriam voltar atrás, eles tiveram ciúmes por causa de Deus. E levantaram-se e lutaram contra os israelitas, seus irmãos, e mataram uma grande quantidade deles, e os obrigaram a voltar para o seu lugar, no monte Or. Quando voltaram, o rei Arade ainda estava arrumando o seu exército para a batalha contra os israelitas. Israel fez um voto dizendo: "Se tu entregares este povo nas minhas mãos, então eu destruirei totalmente as suas cidades." E Deus ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus em suas mãos, e eles destruíram totalmente as suas cidades. Chamaram o nome do lugar de Hormá. Os filhos de Israel partiram do monte Or e acamparam em Obote. E eles depois partiram de Obote e acamparam-se em Iê-Abarim, na fronteira de Moabe. Os filhos de Israel foram a Moabe dizendo: "Vamos passar agora pela tua terra, em nosso lugar." Mas os filhos de Moabe não deixaram os filhos de Israel passarem pelas suas terras, pois os filhos de Moabe tiveram muito medo que os filhos de Israel fizessem a eles como fizeram a Sihom, rei dos amorreus, que tinha tomado suas terras e tinham matado muito deles. Portanto, Moabe não deixou os israelitas passarem por sua terra, e Deus ordenou aos filhos de Israel, dizendo: "Que eles não deveriam lutar. Não lutem contra Moabe." De modo que os israelitas se retiraram de Moabe. Os filhos de Israel partiram da fronteira de Moabe. Eles vieram para o outro lado de Arnon, na fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus, e acamparam-se em Sihom, rei dos amorreus, no deserto de Quedemote. Os filhos de Israel enviaram mensageiros a Sihom, rei dos amorreus, dizendo: "Deixa-nos passar pela tua terra. Não nos desviaremos para os campos nem pelas vinhas. Iremos juntos pela estrada real, até que tenhamos passado os teus termos." Mas Sihom não deixou os israelitas passarem. Então Sihom reuniu todas as pessoas dos amorreus e saíram ao deserto para encontrar os filhos de Israel. E eles lutaram contra Israel em Iarrás. E Deus entregou Sihom, rei dos amorreus, nas mãos dos filhos de Israel. E Israel feriu todas as pessoas de Sihom ao fio da espada e vingou a causa de Moabe. Os filhos de Israel tomaram posse da terra de Sihom,
de Anrã até Iaboque. Os filhos de Amon tomaram todo o despojo da cidade. Israel tomou todas estas cidades, habitou em todas as cidades dos amorreus, e todos eles, os filhos de Israel, resolveram lutar contra os filhos de Amon, para tomar suas terras também. Então Deus disse aos filhos de Israel: não cerquem os filhos de Amon, nem atiçem a batalha contra eles, porque eu não vou dar nada para vocês de sua terra. E os filhos de Israel ouviram a palavra de Deus e não lutaram contra os filhos de Amon. Eles viraram-se e subiram pelo caminho de Baxã à terra de Og, rei de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu para encontrar os israelitas em batalha. Ele tinha com ele muitos valentes homens e uma grande força do povo dos amorreus. Og disse em seu coração: eis que agora todo o acampamento de Israel ocupa o espaço de 3 parças. Agora vou feri-los de uma vez só, sem espada ou lança. E Og subiu o monte de Arrás. Daí tomou uma grande pedra, cujo comprimento era de 3 parças. Ele colocou-a em sua cabeça e resolveu jogá-la sobre o arraial dos filhos de Israel, a ferir todos os israelitas com essa pedra. E o mensageiro de Deus veio e perfurou a pedra sobre a cabeça de Og. E a pedra caiu sobre seu pescoço, que caiu por terra por conta do peso da pedra em cima dele. Naquele tempo, Deus disse aos filhos de Israel: não tenha medo dele, pois tenho dado a ele todo o seu povo e toda a sua terra em sua mão, e farás a ele como vocês fizeram a Sihon. E Moisés desceu a ele com um pequeno número dos filhos de Israel, feriu Og com um bastão nos tornozelos dos pés e o mataram. Os filhos de Israel perseguiram os filhos de Og e todo o seu povo, abateram e destruíram-nos, até que não havia ficado nenhum resquício deles. Moisés, depois, enviou alguns dos filhos de Israel para espiar a Iazer, pois era uma cidade muito famosa. Os espiões foram para Iazer e a exploraram. Os espiões confiaram em Deus. Eles lutaram contra os homens de Iazer. Estes homens tomaram Iazer e suas aldeias, e Deus os entregou na sua mão. E eles expulsaram os amorreus que estavam ali. Os filhos de Israel tomaram a terra dos 2 reis dos amorreus, 60 cidades que estavam no outro lado do Jordão, desde o ribeiro de Armon até o monte Hermon. Eles partiram e foram para a planície de Moabe, que é deste lado do Jordão, na altura de Jericó. Os filhos de Moabe ouviram todo o mal que os filhos de Israel tinham feito para os 2 reis dos amorreus, a Sihon e a Og. Então todos os homens de Moabe ficaram com muito medo dos israelitas. E os anciãos de Moabe disseram: eis que 2 reis amorreus, Sihon e Og, que eram mais poderosos que todos os reis da terra, não puderam ficar contra os filhos de Israel. Então como podemos enfrentá-los?
Certamente eles nos enviaram uma mensagem agora para passar nossas terras em seu caminho, e nós não os deixamos passar. Agora eles vão vir para cima de nós com suas espadas pesadas e vai destruir-nos. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Eles estavam com muito medo deles e se aconselharam no que era para ser feito aos filhos de Israel. Os anciãos de Moabe resolveram. Pegaram um de seus homens, Balaque, filho de Zippor, o Moabita, e o fizeram rei sobre eles. Nesse momento, Balaque era um homem muito sábio. Os filhos de Moabe foram aos filhos de Midian, fizeram a paz com eles, e os anciãos de Midian chegaram à terra de Moabe para fazer a paz em nome dos filhos de Midian. Os anciãos de Moabe aconselharam-se com os anciãos de Midian no que fazer para salvar as suas vidas por causa de Israel. Todos os filhos de Moabe disseram aos anciãos de Midian: agora, pois, os filhos de Israel lamberão tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Pois assim fizeram aos 2 reis dos amorreus, que não são mais fortes do que nós. E os anciãos de Midian disseram a Moabe: ouvimos dizer que no momento em que Sihon, rei dos amorreus, lutou contra vocês, quando ele prevaleceu sobre vocês e tomou a vossa terra, ele tinha chamado Beor, filho de Anéias, e Balaão, seu filho, da Mesopotâmia. Eles vieram e amaldiçoaram vocês. Por isso, fez a mão de Sihon prevalecer sobre vocês, e ele tomou vossa terra. Agora, pois, chama também Balaão, seu filho, pois ele ainda permanece em sua terra, e dá-lhe o seu salário para que ele possa vir e amaldiçoar todas as pessoas de quem vocês têm medo. Então, venceremos. Então, os anciãos de Moabe ouviram tal coisa e pareceu-lhes boa chamarem Balaão, filho de Beor. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou mensageiros a Balaão, dizendo: eis que há um povo que saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e me afronta a mim. Agora, pois, vem e amaldiçoa este povo, pois eles são fortes demais para mim, pois assim poderei prevalecer para lutar contra eles e expulsá-los. Pois eu soube que quem tu abençoares será abençoado, e quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Os mensageiros de Balaque foram a Balaão e levaram a Balaão para amaldiçoar o povo que lutaram contra Moabe. Balaão chegou a Balaque para amaldiçoar Israel. Mas Deus disse a Balaão: não amaldiçoes este povo, pois são abençoados. E Balaque pediu a Balaão dia a dia para amaldiçoar Israel. Mas Balaão não deu ouvidos a Balaque, por causa da palavra de Deus que ele tinha falado a ele. E quando viu Balaque que Balaão não aderiu ao seu desejo, ele se levantou e foi para casa,
E Balaão também retornou à sua terra e saiu dali para Midian. Os filhos de Israel partiram para a planície de Moabe e acamparam-se a partir de Jordão, a Bet e Ezimote, até Abel-Shitim, no final da planície de Moabe. Os filhos de Israel ficaram na planície de Shitim e começaram a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Eles aproximaram-se de Moabe. Os filhos de Moabe armaram suas tentas em frente ao acampamento dos filhos de Israel. Os filhos de Moabe ficaram com medo dos filhos de Israel, e os filhos de Moabe tomaram todas as suas filhas e suas esposas de bom aspecto e bonita aparência, e vestiram-nas em ouro e prata e roupas caras. Eles sentaram aquelas mulheres à porta das suas tendas para que os filhos de Israel pudessem vê-las e mudá-los, e não lutarem contra Moabe. Todos os filhos de Moabe fizeram tal coisa aos filhos de Israel. Cada homem colocou sua esposa e filha na porta de sua tenda, e todos os filhos de Israel viram o ato deles. E os filhos de Israel voltaram-se para as filhas dos moabitas e cobiçaram-nas, e eles foram para elas. Aconteceu que um hebreu, que quando chegava à porta da tenda de Moabe, via uma filha de Moabe e a desejava em seu coração, e falava com ela à porta da tenda que ele desejava ela. Enquanto eles estavam juntos, falando, os homens da tenda saíam e falariam com o hebreu semelhante a estas palavras: certamente você sabe que nós somos irmãos. Somos todos descendentes de Ló e os descendentes de Abraão, seu irmão. Por que então não permaneces conosco? E, portanto, come o nosso pão e o nosso sacrifício. E os filhos de Moabe os tinha forçado com seus discursos e os seduzido por suas palavras lisonjeiras. Eles sentavam-se nas tendas deles e cozinhavam e sacrificavam para eles. Eles comiam do seu sacrifício e do seu pão. Então, eles lhe davam vinho, e eles bebiam e ficavam embriagados. Eles colocavam diante deles uma bela donzela. Ela fazia como ele gostava, pois não sabia o que estava fazendo, devido ter bebido vinho abundantemente. Assim fizeram os filhos de Moabe a Israel naquele lugar, na planície de Shitim. E a ira de Deus se acendeu contra Israel por causa deste assunto. E Deus enviou uma peste entre eles. E morreram dos israelitas 24.000 homens. Ora, havia um homem dos filhos de Simeão, cujo nome era Zinri, filho de Salu, que se juntara a Cosbi, midianita, filha de Zur, rei de Midian, na vista de todos os filhos de Israel. E Finéias, filho de Ulazer, filho de Aaron, o sacerdote, viu essa coisa perversa que Zinri havia feito. Ele tomou a lança, se levantou, foi atrás deles e perfurou-os ambos e os matou. E a peste cessou sobre os filhos de Israel.